Fala galera, análise da partida Cuiabá 3, Fluminense 0, pela 25ª rodada do Brasileirão. Algumas observações, todos os dados que eu uso aqui na análise são retirados do SofaScore logo após a partida. Então pode ser que alguns números aqui mudem no futuro, né, sejam corrigidos, alterados, mas é importante saber que eu estou usando os dados que eles divulgam logo após a partida. Outro ponto é que decisões polêmicas de arbitragem não são levadas em consideração. Então, uma expulsão polêmica, um gol mal anulado, um pênalti mal marcado, enfim, todo esse tipo de situação eu não levo em consideração. E além disso, eu assisto aos melhores momentos dos jogos para me apoiar aqui na análise. Vamos começar aqui por alguns fatos relevantes, e nesse jogo aqui tem um bem importante, foi a expulsão do Martinelli, né, por um segundo cartão amarelo, ainda no final do primeiro tempo. Além disso, a gente tem aqui os 3 gols marcados pelo Cuiabá, nada de muito relevante. Outro ponto que eu trago aqui são os piores jogadores em campo. Isso de vez em quando pode ajudar a gente a ver um goleiro que foi muito mal ou alguma coisa nesse sentido. Todos os jogadores aqui com nota abaixo de 6,5 são do Fluminense. E além disso, eu mostro aqui se teve algum jogador que cometeu um erro grave que levou ao gol do adversário. E a gente pode ver aqui o David Braz com um erro crucial aqui para um dos gols do Cuiabá. Analisando o comportamento das equipes na partida, o Cuiabá entrou num 4-3-3, enquanto o Fluminense num 5-4-1. A gente vê aqui que a maioria dos jogadores se concentrou ao longo da partida na região do meio de campo, com alguns jogadores do Cuiabá um pouco mais avançados aqui. Isso mostra que o Cuiabá pode ter pressionado um pouco mais o Fluminense para dentro do seu campo defensivo, e até uma forma que o Fluminense joga, né? Além do mais, com a expulsão, isso pode ter condicionado o jogo a acontecer dessa forma. Se a gente olhar a concentração das jogadas, a gente vê que 16% delas ocorreram no campo defensivo do Cuiabá, 42% no campo defensivo do Fluminense e 42% no meio de campo. Então isso mostra que, de fato, o Cuiabá jogou mais em cima do Fluminense. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. E a gente vê aqui, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, que o Cuiabá praticamente dominou o jogo inteiro, né, com alguns momentos aqui com uma intensidade bem alta, muito provavelmente por conta da expulsão, né, porque até os 30 minutos o jogo teve aqui um momento de maior domínio do Cuiabá e depois de maior domínio do Fluminense, e provavelmente a expulsão condicionou o jogo dessa forma. Aqui do lado direito, eu trago algumas estatísticas que ajudam a entender o comportamento das equipes, e eu vou me focar aqui naquelas que tem aqui de 4 a 5 estrelas, tá? Que são as mais relevantes para cada uma das equipes. Se fizer sentido, você pode pausar o vídeo e olhar cada uma delas com mais detalhe. No caso aqui do Cuiabá, 60% de posse de bola, é um número bastante alto para um mandante. O Cuiabá trocou bastante passe, tá? 549 passes tentados, com 90% de acerto. O Cuiabá também foi bastante forte aqui nos cruzamentos, 32 cruzamentos tentados ao longo da partida. Pelo lado do Fluminense, a única coisa que se destaca aqui são o número de rebatidas, né? Isso, sabendo da expulsão, da pressão que o Cuiabá colocou em cima, né? E até da posse de bola maior do Cuiabá, isso aqui até faz sentido que a zaga do Fluminense tenha que ter rebatido várias bolas ao longo do jogo. Analisando agora aqui a parte de criação, tá? 16 passes decisivos para o Cuiabá contra 7 para o Fluminense. Passes decisivos são aqueles passes que possibilitam um chute a gol ou uma assistência para gol. Então a gente vê aqui que o Cuiabá se sobressaiu aqui com um número bastante alto de 16 passes decisivos contra 7 do Fluminense. Outra estatística aqui é a expectativa de assistências. Eu vou ainda gravar um vídeo descrevendo algumas estatísticas que eu uso aqui nas análises, que não são tão comuns, e a expectativa de assistências é uma delas. A ideia aqui é a gente ver qual foi o desempenho de cada um dos times em colocar os seus atacantes em condições de chute a gol. Pode ser que o atacante não tenha chutado, ou se ele chutou, pode ser que ele não tenha marcado o gol, mas a ideia aqui é ver se os atacantes foram colocados em condição de chute a gol. Quanto maior o valor aqui, melhor o desempenho do time. 1,17 para o Cuiabá, 0,1 para o Fluminense. Né? Um valor bem baixo aqui, com uma estrelinha só para o Fluminense, e um valor de médio para alto para o Cuiabá.
analisando os chutes a gol, 17 chutes a gol do Cuiabá, sendo que uma foi uma chance clara de gol, 4 chutes bloqueados, 7 chutes para fora, 3 chutes defendidos e 3 gols marcados. Pelo lado do Fluminense, apenas 7 chutes a gol, sendo que 3 foram bloqueados, 2 para fora, sendo que um passou perto do gol, e 2 chutes defendidos, nenhum gol marcado. Outras duas estatísticas legais da gente ver, que também eu vou detalhar em breve num vídeo, mas é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A ideia da expectativa de gols aqui, que vem do inglês, né, XG, é você analisar a qualidade das oportunidades criadas. Em geral, um chute a gol num jogo tem 10%, em média, né, tem 10% de chance de gol. Então aqui eu trago quantos chutes cada time deu com mais de 10% de chance. Ou seja, seriam boas oportunidades de gol. O Cuiabá teve 3 chutes com mais de 10% de probabilidade de gol, enquanto o Fluminense 1 chute. E o PSXG é uma estatística que avalia a qualidade do chute. Então, um chute que vai no ângulo, ele tem mais chance de gol do que um chute que vai no meio do gol, porque é mais fácil para o goleiro defender uma bola que vai no meio. Então o PSXG avalia isso. Qual era a probabilidade de gol considerando a qualidade do chute? Em média, um chute que vai no gol tem 30% de chance de ser convertido em gol. Então aqui eu trago quantos chutes tiveram mais de 30% de chance para cada uma das equipes. 3 do Cuiabá, que é um número bastante alto, contra 0 do Fluminense. O Fluminense não conseguiu dar um chute a gol com mais de 30%. Aqui embaixo a gente tem o mapa de chutes. A gente vê aqui os chutes do Fluminense, praticamente todos de fora da área, né, o que em tese é uma oportunidade com menos chance de gol. Já o Cuiabá, né, com um número de chutes bem alto, muitos chutes de fora da área, mas também um bom número de chutes de dentro da área, né, que em tese tem mais chance de gol. Agora vamos analisar o placar da partida. Primeiro vamos ver aqui as principais finalizações do jogo. A gente teve uma do Fluminense aos 26, que foi para fora, uma oportunidade que tinha 10% de chance de gol, mas como foi para fora, a qualidade do chute, né, foi 0% de chance de gol, considerando a qualidade do chute, uma vez que foi para fora. Depois a gente tem uma sequência de chutes do Cuiabá. Eu não vou detalhar cada uma delas aqui, mas, enfim, a gente teve um chute bloqueado do Daverson, mais um chute defendido, também dado pelo Daverson. Eram chutes com baixa probabilidade de gol. E depois os 3 gols do Cuiabá. Um gol do Clayson aqui, tinha 44% de chance, mas a qualidade que ele deu no chute subiu essa chance para 95%. E a gente tem os outros 2 gols do Cuiabá aqui. E a ideia de análise do placar qual que é? Todas essas probabilidades dos chutes, né, seja levando em consideração a qualidade do chute ou apenas a oportunidade criada, levam a gente a projetar o placar. Então, com base na qualidade das oportunidades e com base na qualidade dos chutes, a gente pode projetar um placar para cada um dos times. Então, vamos começar pelo Cuiabá. Considerando todas as oportunidades criadas, o Cuiabá tinha um potencial de marcar 1,20 gols. Então, algo próximo de 1 gol. E considerando a qualidade dos chutes que os atacantes deram, eles conseguiram elevar esse potencial de gols para 2,08. Então, essa diferença aqui de 0,87 quase, mostra que os atacantes do Cuiabá conseguiram colocar muita qualidade nas oportunidades que eles receberam. Então, bom desempenho dos atacantes do Cuiabá. E o Cuiabá, com esse potencial de 2,08 gols aqui, considerando a qualidade dos chutes, marcou 3 gols. Então, o Cuiabá conseguiu marcar mais gols do que o esperado, considerando a qualidade dos chutes. Então, essa diferença aqui é de menos 0,92, quase 1 gol. Então, isso mostra que o goleiro do Fluminense não foi bom o suficiente para, vamos dizer assim, tomar apenas 2 gols, porque seria o esperado com base na qualidade daquilo que os atacantes do Cuiabá fizeram. Então a gente pode tirar daqui que foi um mau desempenho do goleiro do Fluminense. Ele até pode ter defendido algumas bolas boas e tal, mas no geral o desempenho foi ruim. Pelo lado do Fluminense, a gente vê aqui um potencial com base nas oportunidades criadas de 0,25 gols e com base na qualidade dos chutes de 0,19 apenas. A diferença aqui entre esses dois valores praticamente 0.
Então isso mostra que o Fluminense criou pouco para marcar gols e o desempenho dos atacantes foi ali o feijão com arroz. Eles não conseguiram dar mais qualidade nas oportunidades do que o esperado. E o Fluminense marcou 0 gols. Então essa diferença aqui de 0,19 foi o que o goleiro... Foi uma medida do desempenho do goleiro do Cuiabá. Então assim, o Fluminense criou para marcar quase nada, né, para marcar 0 gols. A qualidade que os atacantes deram foi praticamente nada e também não marcou nada. Então assim, resumindo, o Fluminense criou pouco, por isso não fez nenhum gol. Por fim, a ideia aqui é analisar a qualidade do jogo. O que eu espero de um jogo? Eu espero muitos passes decisivos, eu espero que os times consigam colocar seus atacantes em condição de marcar gols, né, o que é medido aqui através da expectativa de assistências. Eu espero muitos chutes a gol, chances claras de gol. Aqui eu trago os chutes na trave porque eles não são capturados aqui pela qualidade do chute no PSXG. Porque um chute na trave não é gol, não tem possibilidade de ser gol. Então eu trago aqui porque eu considero que chutes na trave são bons chutes. Eu espero oportunidades, né, com mais de 10% de chance de gol, né, várias oportunidades com essa qualidade, e eu também espero chutes, né, um bom número de chutes com mais de 30% de chance de gol. Além disso, eu espero uma partida com muitos gols. Então aqui eu trago estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a avaliar se o jogo foi bom ou não. E aqui fica muito claro, né? Pelo lado do Cuiabá, a gente tem várias estatísticas com 5 ou 4 estrelas, né? Praticamente todas. A gente não tem aqui muitos chutes, muitas oportunidades com mais de 10% de probabilidade de gol, e a gente também não tem muitas chances claras de gol. Mas de toda forma, a gente tem muitas estatísticas aqui com um número bem alto, que mostra que pelo menos pelo lado do Cuiabá foi um jogo muito bom. Já pelo lado do Fluminense, praticamente todas as estatísticas aqui com de 3 estrelas para baixo, que mostra que não foi uma boa partida do Fluminense. Então, se o jogo foi bom, foi muito pelo lado do Cuiabá. Então, análise finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí sobre o jogo, sobre a análise que eu fiz, se vocês puderem contribuir, se inscrevendo no canal, dando like e compartilhando o vídeo. Valeu!